Oi pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e hoje vamos resolver mais uma questão tratando aí sobre a temática de categorias da geografia, tá? Categorias da geografia, deixa eu colocar aqui para vocês, categorias da geografia. É um dos primeiros assuntos, né, que a gente trabalha ao começar a trabalhar a geografia como um todo, né? E essas categorias, esses conceitos, eles vão nortear toda a ciência geográfica, tá? E dos principais a gente vai ter aqui, ó, primeiro deles, lugar, tá? Segundo, paisagem. Terceiro, região. Quarto, território. E quinto, espaço geográfico, tá? Esse daqui já dá para a gente fazer um estrago. Espaço geográfico, beleza? Eu acho que esse aqui foi um dos assuntos que eu não trabalhei, viu? Então vamos lá. Então vamos ler a questão para responder o que se pede. Então vejam, o entendimento do ou da tracinho, né, surge quando a extrapolação da condição do ou da, instante em que se atribui um sentimento cultural, tá? Primeira informação que vocês devem gravar e tirar aí para poder gabaritar essa questão, tá? Particular e muito próprio ao exercício de um determinado ponto no espaço. O entendimento do contexto do aluno, de como ele se vê, tá? De como ele se vê, como se reconhece neste tracinho, como reconhece os outros, é o primeiro passo para que compreenda outros elementos identitários em diferentes escalas geográficas. Então, assinala a alternativa que preencha corretamente as lacunas, tá? Então, veja só. Primeiro, o que seria lugar? Tá? O lugar é um local, um espaço que está associado ao cotidiano de um indivíduo. Aquele local, ele faz parte do dia a dia do ser humano. Ou seja, eu tenho os meus locais de vivência. Vocês que estão me assistindo têm os locais de vocês de vivência. Então, qual seria esse local, esse lugar? Os locais que vocês costumam frequentar, que vocês convivem. Com esse espaço, vocês têm uma relação de afetividade, tá? De sentimento, de pertencimento. Ou seja, o bairro que você mora, os locais que você frequenta, os locais que você costuma ir, a praia, a casa de uma avó, de um amigo, né, a praça. Isso vai te caracterizar como tal, né? Como ser humano, como um ser, né, que está inserido naquele espaço e que se entende e se configura como gente por meio daquele espaço, tá? E ele é muito importante porque ele geralmente envolve o nosso sentimento. A gente tem um elo, né, uma relação, né, com esse espaço. Porque é nele que você cresce e se desenvolve. Então não tem como separar. Você pode sair, né, viajar, você mora daqui de algum bairro qualquer aqui ou de uma cidade qualquer do Brasil e pode ir embora, por exemplo, para Nova York, né, estando bem de vida, né, diga-se de passagem, mas querendo ou não, você sempre terá uma ligação com aquele seu local de origem. Tá? Então esse é o conceito do lugar. Está associado a algo que faz parte do cotidiano do indivíduo. E é exatamente isso que a questão está tratando. Tá? Beleza? Pelo menos no primeiro ponto eu já colocaria aqui lugar. Ó. Beleza? Lugar. O que seria a paisagem, professor? A paisagem, né, há quem diga que ela é tudo aquilo que a vista alcança. Ela está correta? Está, só que ela não está 100% correta. Tá? A paisagem está associada aos sentidos humanos, tá? Humanos, que é como você percebe o local no seu entorno. Então, quais são nossos sentidos? Visão, tato, paladar e assim por diante, tá? Os 5 sentidos. Olfato,
Ou seja, porque eu disse a princípio que a melhor forma de se perceber o espaço é pela visão, porque é o que a gente mais usa, tá? Mas a visão é o que caracteriza de fato o conceito de paisagem? Não, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, para você ter uma ideia, então como é que ela vai perceber esse espaço se ela não enxerga? Meio do tato, né? Do olfato. Por exemplo, uma pessoa que não tem a visão, né? Ao se aproximar da praia, né? Ela vai ter uma noção do que vai estar se aproximando da praia pelo olfato, ela vai sentir aquele cheiro, né? Da maresia. Talvez até mais rápido que a gente que está seguindo a praia, por exemplo, e no caminho no sentido da praia, tá? Então existe outras formas de você perceber o mundo, né, além da visão, né, o tato, o paladar, o olfato e assim por diante, né? Então a paisagem é aquilo que a gente percebe o espaço no qual nós estamos inseridos por meio dos nossos sentidos humanos, tá? Ok? E é por meio dele, né, desses sentidos humanos, que a gente tem um contato de fato, que a gente passa a perceber esse ambiente que estamos inseridos, que se chama Terra, tá? Então veja que a paisagem muitas vezes ela tende a se confundir com o lugar, dependendo do contexto. Por exemplo, se eu começo a falar aqui de uma lembrança minha do passado, descrevendo os locais que eu vivia, que eu cresci, quando eu brincava, se eu começo a descrever isso, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque ao mesmo tempo que eu estou descrevendo um lugar, eu estou descrevendo também uma paisagem. E aí tem que ter o jogo de cintura para saber de fato o que está sendo pedido ou cobrado na questão, tá? Então fica ligado com esses dois conceitos, lugar e paisagem, tá? Região. A palavra região está associada a um critério, né? Divisão. Deixa eu botar aqui divisão. Divisão, tá? Barra critério. Critério. O que seria a região? A região é uma área que foi dividida, né, com base em um critério. E na maioria das vezes esses critérios podem ser histórico, político, econômico, natural, tá? Veja, por exemplo, as regiões do Brasil, né? Ela está dividida ali com base em um critério, né? Que é político, administrativo. As regiões do Brasil, que é dividida com o Brasil que está dividido em 3 regiões, por meio do complexo regional. O Brasil está dividido ali com base em um critério, né? Que é geoeconômico. Então, é quando a região ela vai ser dividida com base em um critério. E aí é quando a gente utiliza o termo região, tá? Território está associado ao exercício de poder. Deixa eu colocar aqui, ó. Exercício de poder. Inclusive caiu uma questão dessa na prova do Enem, viu? Agora, 2024. Na verdade, todo ano cai, né? Uma questão dessa natureza. Então, o território está associado ao exercício do poder, tá? Como assim, professor? Nesse local ocorre disputa pelo espaço. E, geralmente você pode ver essa disputa por meio de uma disputa política, né? Por exemplo, políticos querendo dominar uma determinada região, querendo ser hegemonia, né? Ser mais querido aqui ou ali, né? Ter uma vantagem maior aqui ou ali, tá? Isso é uma disputa territorial, né? Para ver quem vai ter a maior influência sobre uma determinada região, tá? Essa disputa pelo território também pode se dar por questões empresariais, né, por conglomerados ou por empresas, ou seja lá do que for. E na última instância, né, que é o termo mais empregado para isso, é em questões de guerra. Por exemplo, agora mesmo está ocorrendo guerra, uma guerra, né, muito conhecida mundialmente, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia quer a todo custo conquistar territórios ucranianos e a Ucrânia a todo custo tenta rebater, né? Tenta eliminar, expulsar as tropas russas do seu território, tá? Então essa é a forma mais clara de se enxergar a disputa pelo território, quando ocorre um exercício de poder, tá? Então, quando é que vai ocorrer de fato o exercício de poder? Por exemplo, a partir do momento que a Rússia ela conquista território ucraniano, ela está exercendo poder sobre aquele dado território. E aí, por vezes, né, uma vez que a Ucrânia tenta expulsar os russos de uma determinada região, tá? Então, os ucranianos agora estão fazendo exercício do poder sobre o seu território, que por vezes ganha e por vezes perde, tá? Essa é a ideia da palavra território, exercício de poder, tá? E o espaço geográfico é aquele espaço que ele sofreu uma modificação, uma alteração, né,
pelo homem, tá? É qualquer espaço que foi modificado pelo homem, beleza? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, o entendimento, voltando para a nossa questão, tá? De cara, então a gente já sabe qual vai ser a nossa alternativa aqui, ó. Não vai ser paisagem natural, unidade federativa jamais, território cultural também não, tá? Porque a gente não está trabalhando aqui sobre uma disputa territorial, tá? E o espaço geográfico, sim, poderia até ser, tá? Só que a primeira palavra que vai se encaixar aqui mais perfeitamente, de forma nítida, vai ser o conceito de lugar. Ó, olha só, o entendimento do lugar surge quando? Da extrapolação da condição do, esse do seria o quê? O da seria o espaço geográfico. Vou abreviar aqui que não vai dar. Cadê minha caneta? O espaço geográfico, tá? Então, ó, o entendimento do lugar surge quando a extrapolação da condição do espaço geográfico instante, ou seja, daquele momento, em que se atribui um sentimento cultural particular e muito próprio ao exercício de um determinado ponto no espaço. O entendimento do contexto do aluno, né, como ele se vê, como se reconhece neste lugar, tá? Neste lugar. Como reconhece os outros, é o primeiro passo para que compreenda outros elementos identitários em diferentes escalas geográficas. Ou seja, até para que o aluno possa ter a sua própria identidade, ele tem que saber de onde ele veio, né? E saber que aquele local em que ele está inserido faz parte do cotidiano dele, é um lugar, tá? Então daqui a gente já consegue colocar de cara o conceito de lugar e aqui também, tá? Então se você sabe esses dois aqui, você já dá para matar. Professor, mas eu ainda não consegui matar. Tenta pegar a palavra-chave da questão. A palavra-chave trata de quê? Ou melhor, qual a palavra-chave que a gente pode extrair desse texto? Lugar, tá? E se você observar bem nas alternativas, lugar mesmo só vai aparecer mesmo aí, ó, de forma mais rasgada na alternativa A, beleza? Ok? Então ficaremos aqui com a nossa alternativa A. Professor, o que é a paisagem natural? Veja, a paisagem ela se divide em paisagem natural e cultural, tá? Ou mista. O que é a paisagem natural? É aquela paisagem em que você vê elementos da natureza, tá? A paisagem cultural ou antrópica é aquela paisagem onde você vai ter obra humana, né? Por exemplo, uma cidade, por exemplo, você tem uma imagem de uma cidade ou qualquer coisa que envolva a construção humana, ali vai ser uma paisagem cultural ou antrópica, tá? E a mista, quando a gente vai ter a mistura das duas, né? Que é algo muito comum de se observar, tá? Ok? Então, alternativa A, tá, gente? Para essa questão aí, não tem outro caminho se não for ela. Até porque a essência dessa questão é de trabalhar, é de tratar, né, o conceito de lugar, beleza? Achei até uma questão um pouquinho intermediária, né? Tendo em vista que é um tipo de questão que é muito comum mais para que aparece para um nível superior, tá? Mas é um conteúdo também básico da geografia e dá para você desenrolar, tá? Lembrou do lugar, lembra de afetividade, cotidiano e dia a dia. Lembrou de paisagem, lembre dos sentidos humanos. Falou de região, lembre de divisão / critério. Território, lembre de exercício de poder. E o espaço geográfico é aquele espaço que foi modificado pelo homem, beleza? Estou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte e compartilha, tá? E eu vou fazer um aulão, tá? Estou começando a bater de frente nessa tecla, falar nesse tema, porque eu vou fazer aulões, tá? E vou cobrar um valor irrisório, tá? Beleza? E fica ligado aí que nos próximos dias estou postando aí quando vai começar essas aulas, beleza? No máximo 3 a 4 aulas. É uma aula mais teórica, né? Voltada para aqueles alunos que estão com dificuldade de pegar alguns conceitos básicos da geografia, beleza? Estou ficando por aqui e fui. Um abraço.